nós vamos relaxar, meditar e dormir profundamente com algumas histórias desta obra. São pequenas histórias do mestre Yogananda. São histórias de sabedoria espiritual. Então, vamos lá? A nossa primeira história se chama O Pescador e a Fada. Certa vez, um pescador e sua esposa conversavam. Eles estavam lamentando a sua situação, pois eram muito pobres e eram incapazes de progredir na vida. Eles tentaram de todos os modos obter ajuda e tentaram descobrir uma maneira de obter uma remuneração modesta pelo seu trabalho e também algum grau de conforto e felicidade. Depois de esgotar todos os meios possíveis para obter essa ajuda, a mulher teve uma ideia. Ela começou a pensar muito animada. Correu para o marido e exclamou: "Tive uma ideia! Eis o que faremos. Conheço uma fada nos bosques. Ela vai nos dar o que nós quisermos. Vai até lá e pede-lhe uma casa. Não, uma casa não. Pede-lhe um palácio. O marido, um tanto perplexo, fez o que ela queria e a fada lhes deu uma mansão. A esposa ficou contente por algum tempo, mas logo se tornou mais ambiciosa. Mandou que o marido pedisse à fada um reino para ela governar. O marido achou aquilo um absurdo e disse que ela estava passando dos limites. A mulher, porém, retrucou e ela falou que deviam aproveitar a oportunidade ao máximo. Ela obteve o reino para governar e ficou contente por algum tempo. Entretanto, como se o sono fosse pesado e o sol sempre despertasse muito cedo, a mulher, exasperada, mandou que o marido fosse de novo até a fada e lhe pediu para impedir o sol de brilhar antes que ela acordasse. Então ela falou: "Esse sol está sempre ofuscando meus olhos e me despertando de manhã. Então livre-se dele, por favor." Quando o marido comunicou à fada o último desejo da mulher, ela lhe disse que ambos deveriam recomeçar do zero.
pois não haviam aprendido nenhuma das lições valiosas da vida. As lições que eram relativas à prosperidade material. Homem e mulher tornaram-se ingratos, egoístas e absurdamente irracionais. Então a fada determinou que os dois começassem tudo de novo. E também que só pedissem as coisas de que realmente necessitavam para evoluir e alcançar a felicidade. Aconselhou-os a usar o poder da razão e a não querer o impossível ou o inútil. Essa história, ela traz uma grande lição. Ela nos ensina que nada de valioso do que conseguimos vem sem um preço. O devoto, além disso, quando renuncia aos prazeres materiais, deve ter em mente que ele não está negando coisa alguma, mas apenas mudando seus gostos. Dos materiais e passageiros, vai para os duradouros e superiores que constituem a felicidade da alma. Assim como é proveitoso renunciar a $1000 em troca de 5.000, assim também é grato evitar os prazeres materiais para fruir as alegrias imperecíveis de Deus. Então, Yogananda ensina a pedir isso diariamente para Deus. Senhor, me dê a capacidade de adquirir tudo o que necessito quando necessito. E quando nós analisamos uma história assim, nós refletimos: o que realmente traz felicidade na vida? Não é o poder, não é o dinheiro, não é a fama, mas como que você se sente quando você realmente ajuda o próximo? Sabe? Ou quando você já passou por alguma situação e percebe que pode ajudar outras almas a passarem por aquilo também. Ajudar o próximo e se reconectar com Deus no caminho da autorrealização. Eu creio que isso traz verdadeira felicidade. Primeiro, porque a gente só é feliz em Deus. E segundo, porque nós recebemos a própria felicidade quando nós ajudamos o próximo. É uma coisa de dar e receber. Jesus ensinou isso, não foi? Nos seus princípios. Na Bíblia, em Lucas 6:38, nós podemos ler o seguinte: deem e será dado a vocês uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então,
quando a gente foca no que realmente importa, tudo faz sentido e realmente traz significado, um propósito na vida, um sentido de estar aqui contribuindo com o mundo na jornada evolutiva de nós mesmos e do próximo. A nossa próxima história se chama O Homem do Alasca e as Uvas. Um homem que vivia nas terras geladas do Alasca degustou algumas bagas das uvas suculentas e delicadas que um amigo lhe mandou de Fresno, Califórnia. Gostou tanto delas que arranjou um emprego em Fresno, onde crescem com abundância todos os tipos de uvas, e deu adeus ao Alasca. Chegando em Fresno, foi convidado à casa do amigo e uma mulher jovem lhe trouxe um cacho de uvas que ele tanto apreciava. Ficou quase fora de si de alegria e, enquanto mastigava as bagas, ia dizendo: "Obrigada do fundo do coração, muito obrigado. Caro Senhor, você terá quantas uvas você quiser. Sou dona de um vinhedo e diariamente posso trazê-las aqui para você." Assim falou a mulher. E no dia seguinte, bem cedo, a mulher chegou à casa do homem do Alasca com um cesto repleto de uvas. Ele, sem ter ainda digerido as anteriores, correu para a porta, alegre ante a perspectiva de se fartar da grande quantidade que a mulher havia trazido. Oh, que maravilha ter tantas uvas! Sou um homem de sorte. Muito obrigado, exclamou o nativo do Alasca. Ele foi saboreando algumas uvas na presença da mulher e, por educação, embora sentisse na boca o gosto das que havia saboreado anteriormente e ainda não tinha digerido, e quando a mulher partiu, ele se debruçou sobre as uvas com admiração e olhos gulosos. Depois de 1 hora, começou a comer novamente as bagas e durante todo o dia foi mastigando uvas, uvas, uvas. Na manhã seguinte, bem cedo, a jovem voltou com uma grande quantidade de novas uvas. Elas eram as mais finas que as suas terras já produziram e chamou o nativo do Alasca. Meio adormecido, com um entusiasmo um pouco forçado e um tanto indisposto por ter sido arrancado de um sono profundo, ainda assim lhe
e esboçou um sorriso. Ele saudou a mulher e as uvas. Bom dia, boa mulher. Agradeço-te por essas uvas excelentes. No terceiro dia de manhã, como sempre, a mulher trouxe uma quantidade de uvas ainda maior. O homem que estava sonolento e com um sorriso meio murcho na face, saudou-a e disse: Senhora, é gentileza tua me trazer estas uvas, mas ainda me sobraram algumas de ontem. E na manhã do quarto dia, a mulher chamou de novo o homem com um cesto cheio de cachos. Ele se levantou relutante e, sem sorrir, cumprimentou-a dizendo: Ah, mais uvas! Gentileza tua trazê-las, mas já tenho bastante. Não achas também? Na verdade, estão sobrando. Mas a mulher, não acreditando na história e achando que aquilo era apenas modéstia ou receio de abusar da sua generosidade, trouxe-lhe uma quantidade imensa de uvas no quinto dia. Ela bateu a porta, toque, 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 e o homem saltou da cama como se pressentisse um fantasma e gritou para a mulher: Minha senhora, mais uvas? Que horror! Uvas, uvas, uvas! Por Deus, outra vez? A mulher sorriu e falou: Que bom saber que detestas uvas. Espero que nunca mais me prives dos meus preciosos cachos. Essa história, ela traz uma lição de que todo excesso, mesmo que sejam coisas boas, é prejudicial. Não importa quão agradável seja aquilo, se for exagerado, vai incomodar e vai deixar de dar prazer. Portanto, não se exceda ao comer, dormir, trabalhar, divertir-se ou praticar qualquer outra atividade, por mais agradável que seja, pois o exagero só lhe trará infelicidade. Isso é verdade, porque o exagero em si, ele também traz episódios compulsivos, compulsão por comida, compras, bebida, seja lá o que for. Nada disso traz verdadeira felicidade. O melhor caminho é o do meio, o do equilíbrio. A nossa terceira história se chama Kaliana Kau
Kalpataru. Swami Sri Yukteswar, guru de Yogananda, gostava de contar essa fábula para mostrar a importância de seguirmos a vontade de Deus e não a nossa. Um yogi, depois de atingir certo grau de poder psíquico, se deparou com uma árvore durante suas andanças pelos Himalaias. Ele imediatamente reconheceu como uma Kalyana Kalpataru, ou árvore mágica dos desejos. Esplêndido, pensou encantado, e sentando-se à sombra da árvore, desejou um palácio. Imediatamente, uma magnífica construção se materializou diante dos olhos do yogi, ali mesmo, no meio da floresta. Então, ele entrou e viu que a disposição dos recintos estava de acordo com todos os seus desejos. Mas o edifício estava vazio. Então ele pensou: que venham os móveis de grande beleza, sofás, poltronas, tapetes, quadros, cortinas de fino lavor. E pronto, os móveis apareceram. Este lugar é mais bonito do que qualquer outro com que eu pudesse sonhar. Mas faltam pessoas para usufruí-lo comigo e regozijar-se com a minha boa sorte. Então, quero que esses recintos se encham de risos, de homens e mulheres felizes. Subitamente, lá estavam eles, indo e vindo pelo salão, pela sala de banquetes, pela escada, pelo vestíbulo. O yogi apreciou tudo isso por algum tempo, mas depois ele pensou: quero ir de cômodo em cômodo para conhecê-los e admirar os meus novos tesouros. Então ele começou a andar sozinho pelo palácio. Exultava na sua boa fortuna e logo chegou a um recinto no andar térreo onde ele estava sozinho. Não havia ninguém. A janela estava aberta. E como o palácio surgira na floresta, toda a paisagem em volta continuava com a mesma natureza com que a fizeram. Então, ele ouviu um tigre rugindo junto às portas do palácio. "Ah!" exclamou ele alarmado. "Estou sozinho neste lugar, com a janela aberta e no pavimento térreo. E se o tigre saltar aqui? E se ele me devorar?" Ele havia se esquecido de que tudo aquilo se produzira em virtude da magia da árvore dos desejos. E de repente, o tigre se aproximou, pulou a janela e devorou-o antes que ele pudesse pedir ajuda.
cada história. Se pela prática da concentração alguém desenvolver uma mente forte, estará sentado sob a árvore dos desejos de sua própria energia espinal. E para realizar-se, deverá oferecer todos os seus desejos, entendimento e vontade apenas a Deus. Afinal, você pode ter qualquer coisa, mas nem tudo te convém. E também nem tudo te traz felicidade. Então, vamos focar no que realmente importa e sempre colocar a vontade de Deus acima de tudo. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Se você quiser, depois eu posso trazer um pouco mais outras histórias desse livro ou também de outros livros. Deixe aqui nos comentários as suas sugestões. Muito obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo.